Meus queridos irmãos e amigos, a igreja, que é o corpo de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, a igreja, que é um edifício espiritual construído com pedras vivas, que são os cristãos, conforme diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, foi criada e estruturada com a vinda de Jesus o Cristo na plenitude do tempo, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Abre aspas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Fecha aspas. O que significa essa expressão plenitude do tempo? A expressão plenitude do tempo refere-se ao momento perfeito, exato e propício da história, momento escolhido por Deus para a vinda de Jesus o Cristo. Permitam-me repetir novamente para gravarmos bem na mente. Plenitude do tempo refere-se ao momento perfeito, exato e propício da história, momento esse escolhido por Deus para a vinda de Jesus o Cristo. Prestem atenção. Prestem atenção. Sendo Deus todo-poderoso, soberano, eterno, Senhor do tempo, e que tudo, absolutamente tudo, está sob o seu controle, está nas suas mãos, o que houve de importante na história para que Deus considerasse aquele momento, o momento exato, o momento perfeito, o momento propício da história para a vinda de Jesus o Cristo e para a criação e estruturação da igreja, fechando também o plano de redenção com a morte expiatória e ressurreição de Jesus o Cristo. O que houve de importante na história? Prestem atenção. Primeiro, durante o chamado período interbíblico ou intertestamentário, que são 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamentos, período que vai do fim do ministério do profeta Malaquias até o início do ministério de João Batista, muitas coisas aconteceram na história que contribuíram para a vinda de Jesus o Cristo, para a criação e estruturação da igreja e para o fechamento do plano de salvação com a morte expiatória de Jesus, o Cristo, e sua ressurreição, fazendo que aquele momento fosse a plenitude do tempo. Muita coisa aconteceu na história, fazendo com que aquele momento fosse a plenitude do tempo. Segundo, durante o período intertestamentário ou interbíblico, que foram os 400 anos de silêncio
entre o Antigo e o Novo Testamentos, ou entre o fim do ministério do profeta Malaquias e o início do ministério de João Batista, o mundo conhecido passou por dois impérios mundiais, o Império Medo-Persa e o Império Grego, e finalmente para o Império Romano, que foi o mais extenso, o mais forte, o que mais durou e o que mais investiu em infraestrutura. O último império mundial, o Império de Ferro, simbolizado pelas pernas de ferro da estátua simbólica do rei Nabucodonosor, que está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Terceiro, durante os primeiros 200 anos do Império Romano, durante os primeiros 200 anos do Império Romano, o mundo passou por um período de paz, prosperidade e estabilidade política, a chamada Pax Romana, ou Paz Romana. Quarto, o Império Romano construiu de 300 a 400 mil quilômetros de estradas, sendo 800 mil quilômetros pavimentadas com pedras, conectando a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Com a criação e estruturação da igreja, essas estradas ajudaram muito. Quinto, a língua falada em todo o Império Romano era a língua grega, o grego koiné, porque na época do Império Grego houve a unificação da cultura e da língua grega por todo o Império, a chamada helenização. A helenização foi a unificação da cultura e da língua grega por todo o Império. A língua grega, sendo falada em todo o Império Romano, como se fosse um idioma universal, facilitava a pregação do Evangelho. E anos mais tarde, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Sexto, durante o período interbíblico, que é, como já disse, o espaço de 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamentos, surgiram as sinagogas. E com a criação e estruturação da igreja, as sinagogas foram fundamentais para a expansão do cristianismo. As sinagogas foram fundamentais para a expansão do cristianismo. Elas serviam de infraestrutura espiritual, cultural e geográfica para a pregação dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo. Os judeus
espalhados por todo o Império Romano, os chamados judeus da diáspora, não construíram templos onde podiam oferecer sacrifícios, como o Templo de Jerusalém, mas construíram sinagogas onde estudavam as Escrituras. Os meus queridos irmãos e amigos entenderam? No templo, lá em Jerusalém, eram oferecidos diariamente sacrifícios. Nas sinagogas não existiam esses rituais. Eram locais de estudo. Sétimo, entre o século III antes de Cristo, por volta do ano 285 antes de Cristo, e o século I antes de Cristo, foi feita a tradução das Escrituras do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Entenderam? Entre o século III a.C., por volta do ano 285 a.C. e o século I a.C., a tradução demorou vários anos, foi feita a tradução das Escrituras do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. A palavra Septuaginta vem do latim e significa 70. Essa tradução foi feita por 70 sábios judeus na cidade de Alexandria, Egito. Por que 70 sábios judeus se reuniram em Alexandria, Egito, e isso aconteceu durante anos, e traduziram as escrituras hebraicas para o grego, a chamada Septuaginta? Por quê? As escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego koiné para atender os judeus que viviam fora de Israel, os judeus da diáspora, os judeus que viviam nas 45 províncias romanas, que não falavam mais o hebraico no seu dia a dia e precisavam ler e estudar a lei e os profetas na língua que o povo realmente entendia para manter a educação religiosa das novas gerações. Entenderam? Muitos judeus nasceram na diáspora e não falavam a língua judaica no seu dia a dia. E a instrução da lei e dos profetas tinha que ser transmitido para as novas gerações. Então esses 70 sábios judeus se reuniram em Alexandria, Egito, e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, com esse objetivo. Essa tradução do hebraico para o grego ajudou muito os apóstolos anos depois na plantação de novas igrejas. Oitavo, a frota romana
combateu a pirataria e limpou o mar Mediterrâneo, tornando as viagens marítimas seguras. Nono, leis unificadas protegiam os cidadãos e garantiam a ordem pública. Décimo, existia, na época, um vazio existencial que as grandes escolas gregas de filosofia, como o estoicismo e o epicurismo, não conseguiam responder e preencher. E o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, com a criação e estruturação da igreja, encontrou guarida no coração das pessoas. Enfim, queridos irmãos e amigos, a geopolítica do Império Romano, o uso de uma só língua em todo o Império Romano, a língua grega, e a tradução das escrituras do hebraico para o grego, e muitas outras coisas importantes que aconteceram nesse período da história, foram fundamentais para a vinda de Jesus o Cristo e para a criação e estruturação da igreja e para a pregação do Evangelho. Por tudo isso e muito mais, aquele momento foi a plenitude do tempo. Momento perfeito, exato e propício da história para a vinda de Jesus o Cristo, para a criação e estruturação da igreja e para fechar o plano de salvação com a morte expiatória e ressurreição de Jesus o Cristo. Entenderam? Por tudo isso que mencionamos, que elencamos e muito mais, aquele momento foi a plenitude do tempo, mencionado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, segundo a onisciência de Deus, para a vinda de Jesus o Cristo, para a criação e estruturação da igreja, e para fechar o plano de salvação com a morte expiatória e ressurreição de Jesus o Cristo. No nosso próximo estudo, falaremos sobre a criação e estruturação da igreja. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.